No que diz respeito à linguagem, uma das coisas mais importantes que nós temos são as perguntas. Perguntas que são as formas que nós temos de extrair as informações de uma outra pessoa ou mesmo de nós mesmos, de dentro da nossa mente. As perguntas que nós fazemos. E as perguntas têm uma capacidade muito interessante de criar dentro da nossa mente uma busca transderivacional. O que seria isso? Essa busca transderivacional, ela acontece quando nós buscamos dentro da nossa mente uma resposta que faça sentido com o contexto ou com a nossa opinião. Por exemplo, imagine que uma pessoa diz que não gosta de tal pessoa, de um colega de trabalho, supondo que seja um cliente seu que você esteja atendendo. E você pergunta para ele: o que especificamente essa pessoa faz que você não gosta? Muitas vezes, essa pessoa não vai saber. E ela vai começar a buscar. Ela vai começar a buscar dentro da cabeça dela alguma resposta que sirva nessa situação. O que pode ser isso mesmo? O que dá base para eu ter a opinião que eu tenho? E as perguntas, elas têm uma capacidade de desmontar aquilo que nós pensamos, desconstruir, fazer com que nós possamos olhar por um lado diferente. Por isso as perguntas muitas vezes são a chave. Não é a resposta exatamente que nós procuramos. É a pergunta. A pergunta certa é muito mais importante do que a resposta certa. Porque quando nós temos a pergunta certa, nós temos todo um contexto consciente e principalmente inconsciente para responder aquilo. Então, uma pergunta correta, ela traz emoções, ela traz muitas coisas inconscientes que nós trazemos para a nossa vida, só que não é com palavras, é com sentimento. Nós nos sentimos diferentes quando nós estamos sendo perguntados pela pergunta correta. Consegue compreender? Como que é o poder da pergunta? Ela é muito mais do que só palavras. Vamos lembrar que cada um dá os significados para cada uma das palavras. Então, quando a gente diz alguma coisa, quando nós perguntamos alguma coisa, não é simplesmente aquela palavra que está sendo dita, é aquela caixinha dentro da mente de cada pessoa que está sendo usada. E muitas vezes uma única palavra pode significar um caminhão de coisas. Vai de cada um. Cada um tem o seu valor para cada coisa. Vamos lembrar sempre disso. E como que as perguntas podem ser? Interno ou externo? Essa é a orientação do foco da pergunta. O que é uma orientação interna? É o que está passando dentro da minha cabeça. Dentro de mim passa o quê? O que eu estou pensando? O que eu estou agindo? O que eu estou pensando na minha cabeça sobre aquilo? Qual que é a minha opinião? Qual que é a minha emoção? Qual que é uma pergunta externa? O que está te afligindo do lado de fora? Quem que é a pessoa? Quem que é o comportamento? Qual que é o comportamento daquilo? O que o mundo externo está me afligindo? Né? É política? É religião? São os amigos? A família? O que de externo? É muito importante que a gente sempre faça uma brincadeira do interno com o externo. Relacionar um com o outro é muito importante. Nós não podemos ficar presos só no externo, mas também não só no interno. Porque se nós ficamos só no interno, nós não relacionamos com o mundo do lado de fora, e isso fica muito perigoso às vezes, porque a gente pode criar uma coisa sem embasamento. Tá certo? O que é uma pergunta direta ou manipulada? Direta é simplesmente perguntar: o que está passando com você? O que você está sentindo? O que é o manipulado? Manipulado é quando você diz alguma coisa que vai induzir aquela resposta. Por exemplo, se você pergunta para alguma pessoa: qual que é o problema? Você já está induzindo que tem um problema ali.
Se você pergunta, você está passando mal? Se você perguntar para a pessoa, você está triste? Isso tudo é manipulado. Eu trago a ideia e muitas pessoas que sabem utilizar muito o dom da palavra manipulam muito isso para que a resposta tenha um resultado da qual aquela pessoa está esperando para fazer alguma outra coisa. Se você tiver bastante aptidão em manipular de uma forma adequada e sadia as perguntas, você pode ajudar muito as pessoas a trazer as coisas de dentro dela. Suposição, né? Suposição o que é? Você cria uma determinada história, uma determinada situação e fala para a pessoa o que, dada a essa situação, por exemplo, imagine que você ganha um aumento. O que você faria? Se você estivesse na praia neste momento, qual seria o seu sentimento? O que você estaria pensando? Você estaria preocupado com essa situação se estivesse na praia? Se você tivesse um parente que estivesse numa situação muito crítica de saúde, talvez fosse os últimos dias ou últimas horas dessa pessoa, você se preocuparia com o que está acontecendo, com o que você está reclamando na sua vida nesse momento? Qual seria a diferença de perspectiva? Entende? Isso é uma suposição. Perguntas abertas que abrem ou fecham. O que é isso? Uma pergunta que abre é que faz a gente pensar num contexto maior, né? Como que isso influencia as pessoas à minha volta? Como que isso influencia o ambiente à minha volta? Eu pensando na minha vida em longo prazo, o que isso traz de benefício? O que isso traz de problema? Ou a pergunta pode fechar. O que eu posso fazer hoje com relação a isso? O que é o pensamento que eu posso trazer para mim que pode me ajudar nessa situação? Isso também é muito importante, a gente ir de um para o outro. A gente abre e a gente fecha. É muito importante ter uma noção inteira do caminho, abrindo e fechando para que tudo faça sentido, para que desde quando eu olhe de cima eu veja, né, como se a gente falou da terceira pessoa, né, dissociado, nós vemos isso de fora, ou nós vemos em primeira pessoa lá fazendo aquilo naquele determinado momento. Tudo tem que fazer sentido para a gente caminhar para um determinado lugar, em um determinado caminho. Tudo tem que estar alinhado, tanto que é o macro quanto o que é o micro. Pergunta de pergunta é muito importante. O que é pergunta de pergunta? Se você pergunta para outra pessoa qual é a pergunta que eu deveria estar fazendo para mim mesmo nesse momento? Isso é muito interessante. Nós sabemos coisas que muitas vezes nós precisamos mudar o foco para conseguir extrair aquilo dentro de nós. Então, o que eu deveria me perguntar nessa situação? O que eu estou me perguntando na minha cabeça? Pergunta de pergunta. Isso é muito importante, é muito poderoso. Porque muitas vezes a resposta, ou o que nós estamos procurando, é justamente uma outra pergunta, ou o que não está respondido é uma outra pergunta lá dentro que nós não estamos olhando para ela. Por isso, pergunta de pergunta, sempre tente trabalhar com as perguntas dentro de você e com as outras pessoas, as perguntas da própria pessoa, ou as suas próprias perguntas, além de fazer perguntas para tirar informações lá de dentro, tá certo? E nós temos, né, os 6 básicos aqui para perguntar para uma pessoa. Sempre o que está acontecendo? O que? Qual que é a situação? O que?
que está passando dentro? O que está passando de lá de fora? Quem? Quem é a pessoa? Quem é o ser envolvido? É meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, família, colega de trabalho? Quem está envolvido? Quem são essas pessoas? Precisam estar bem definidos. O porquê? Por que isso está acontecendo? Por que eu penso isso? Por quê? Quando? Isso acontece o tempo inteiro? Acontece só de vez em quando? Acontece quando acontece uma outra coisa? Qual que é a situação onde isso ocorre? É muito importante essa delimitação de tempo que essa situação pode ocorrer. Tão importante como o tempo é o local. Local. Onde isso está acontecendo? Acontece no meu trabalho, acontece só quando eu entro no meu quarto. Na cozinha não acontece, mas acontece no quarto. Onde eu vejo quando eu vou para a praia. Então eu estou na praia e eu vejo isso. Consegue perceber? Onde é uma pergunta muito importante para delimitar o local. Se nós sabemos que tal coisa acontece só nesse determinado local, nós podemos criar situações e criar modelos nas quais o local esteja sendo abrangido ali. E sempre que nós estejamos nesse local, nós consigamos fazer algo de diferente para mudar essa situação. Tá certo? Outra pergunta é como? Como que isso acontece? Acontece de um jeito, acontece de outro. O que está se passando lá dentro para isso acontecer? Você consegue perceber como? Como? E, gente, com todas essas perguntas aqui, nós vamos conseguir começar a modelar as coisas. Modelagem. PNL é toda sobre modelagem. Modelar o caminho, modelar o que acontece. E com essas modelagens, esses desenhos mentais que nós podemos fazer, nós conseguimos chegar a um resultado mais adequado. Você consegue perceber? Perguntando, vendo, buscando profundamente onde que está cada coisa. Por isso se lembre, perguntas. Perguntas são de extrema importância na linguagem. Elas trazem de dentro aquilo que nós somos, aquilo que nós temos lá dentro de nós. Tá certo? Vamos para o próximo vídeo?